Né? Então, quando a gente ouve a palavra, a gente recebe aquele, né, ânimo. A gente sai da igreja toda cheia, né, do Senhor, estou cheia do Senhor. Aí chega amanhã, aparece uma dificuldade, aí a gente, esquece. Né? Aí o cérebro, chegou isso para mim, é isso que eu vou espalhar para o corpo. Meu Deus. Né? Então, quando a gente faz uma igreja, né, que não está dentro das palavras do Senhor, né, fora do propósito dele, né, se a gente não vive o processo, gente, andar como cristão é difícil. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Né? Então, se a gente está aqui dentro, cada um que está aqui dentro, seja veio a primeira vez, não veio a primeira vez, já veio várias vezes e não escutou, ele está dizendo hoje, eu estou batendo. Se você abrir, eu vou entrar na tua casa, eu vou sentar na tua mesa e eu vou te dar o meu corpo como salvação da tua vida. Então, esses dois discípulos é um ensinamento para a nossa igreja hoje, né, que Jesus está aqui, está batendo. Né? Assim como ele está batendo na porta da igreja, como um todo, ele está batendo na porta do coração de cada um. Abre teu coração para mim. Tá? Abre teu coração para mim, declara a minha palavra, porque só a teoria, só ler a Bíblia, só conhecer a Bíblia do princípio ao fim, você tem que ter vivência comigo, porque eu caminho do seu lado. Né? Eu chego de mansinho, né? Tipo assim, você está com uma dificuldade, gente, o joelho, né? Dentro do que a gente estuda de sentir em relação com o sentimento, é valorização. Então, quando eu deixo meu joelho no chão, eu reconheço que eu não tenho poder nenhum. Entendeu? Eu não tenho poder nenhum, que todo o poder vem dele. Né? Então, quando eu reconheço que ele está chegando de mansinho, eu estou com uma dificuldade, quando a gente vê, né, alguns pastores pregando, senta, conversa com Jesus. Né? Então ele está dizendo, ele disse para a gente, e eu creio nele, eu não sou, vocês já não são mais meus servos, vocês são meus amigos. Então, quando é discípulo, né, que aceita o chamado, né, que é escolhido como um discípulo, né, eu tenho que caminhar com Jesus. Então, se eu tenho que caminhar com Jesus, isso aqui é meu manual de vida. Então, eu tenho que trazer a minha memória. Eu estou com medo, tem 365 palavras, né, aqui que falam do medo. Eu estou com orgulho, eu estou me sentindo poderosa. Eu vou lá porque diz que o orgulho, né, é o mal de tudo. Porque eu vou, né, me colocar como superior, quando o maior de todos nós encontramos aqui. O grande não sou eu, o grande é Jesus. Então o grande é aquele que caminha comigo, né? E se ele caminha comigo, eu vou ser grande no que eu fizer, né? Não no sentido de poder, mas no sentido de cumprir o nosso propósito. Então, cada vez que eu estiver triste, cada vez que eu tiver uma dificuldade, seja ela qual for, né, eu tenho que dar essa ordem, porque ele não é o cabeça, né, ele é o cabeça da igreja, né, nós somos o corpo, mas no nosso corpo físico, o cérebro é que comanda tudo. Né? Então, a gente reconhece, o Espírito Santo incomoda a gente, né? Quando a gente está zangado com alguém, quando a gente está triste com alguém, né? Quando a gente precisa pedir perdão a alguém, somos pecadores, quando a gente erra. Então, né? É correr, né? Eu já ouvi, alguém já pregou isso para mim em algum lugar, eu já li e já vi. Então, eu declaro
né? Eu dou ordem na minha vida que o meu problema é grande, mas o meu Deus é maior. Aquele que caminha ao meu lado, ele é maior do que qualquer coisa. E ele me disse que em todas as minhas aflições, ele estaria comigo, para eu ter bom ânimo. Ele me disse que, lá em Isaías, que o Messias vinha passará todas as enfermidades. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Porque ele tem o melhor para a minha vida. Né? E a palavra de Deus, por isso que a gente diz, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, não é que a gente não vai ficar triste. Tem momentos, não é possível, você perde um parente, né, querido, né, ou um amigo. Gente, você tem um estado deprimido naquele momento. Você está com uma dificuldade, não sei o que fazer. Jesus, a Maria fala, Jesus não lembra, não sabe nem o que está falando, não está nem chamando ele, né? Mas, se a gente lembrar que ele é o nosso pastor e nada nos faltará, e lembrar que ele vai em busca das suas ovelhas, né? E o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém, né? Para o propósito que Jesus tinha dado para eles. E a gente vai ver em alguns outros evangelhos que os próprios 12 dele voltaram. O que fizeram? Estavam tão tristes, né, com a morte de Jesus, que eles voltaram para a vida antiga dele. Quantos crentes não fazem isso? Ou não recebi o que eu queria de Deus, porque hoje em dia as igrejas estão pregando, né, a prosperidade. Então eu vou numa campanha, acabei a campanha de 21 dias e não aconteceu nada, né? Gente, eu não estou indo para a igreja em busca de campanha de ser atendida, estou indo na igreja para aprender de Jesus, para aprender a caminhar juntos com Jesus, porque ele vai caminhar com você. Porque essa passagem é isso. São esses dois que estão tristes e os outros discípulos já estavam voltando para o mar para pescar. Ou seja, Jesus mandou Pedro, né, ser pescador de almas. Então, quando ele está triste, ele se volta para dentro de si mesmo e esquece que ele seria pescador de almas e volta para pescar peixe. Né? Então, muitos de nós, quando não alcançam um pedido, ou uma cura, ou alguma coisa, ou eu fiz um pecado, eu sou pecador, todos somos, gente. A própria palavra diz, todo mundo é pecador. Se disser que é o contrário, está mentindo. Então, todos nós temos falha porque somos humanos, né? Então, a gente diz, eu sou alma, corpo e mente, né? O espírito, né? Corpo, alma e espírito. Gente, as nossas enfermidades, elas não estão no espírito, porque o espírito está pronto para caminhar aqui com Jesus. É na nossa alma, porque é na nossa alma que estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Então, o sentimento de tristeza, eu vou agir, vou ter uma reação, uma emoção de tristeza. Eu estou com raiva, né? Eu vou ter um sentimento, eu vou ter uma reação de raiva. Mas a Bíblia chega para mim e diz, não deixais que a ira ultrapasse a mente. Né? Então, não é uma coisa difícil, é a gente trazer à memória o que nos traz esperança. Porque se ele, né, através do Espírito Santo, ele deu todas as direções para a gente, e já vinha lá dos profetas, e agora com Jesus, eu não sei, né? Eu, pelo menos, quando eu lia o Antigo Testamento, eu achava assim, embora eles tinham ligação direta com Deus, mas eles pareciam ser mais assim, afastados, né, da nossa realidade.
Mas quando a gente lê, né, o novo Evangelho, Jesus está próximozinho. Né? Parece que a gente está mais pertinho. Né? Os discípulos dele, Paulo também depois, as cartas de Paulo, Pedro, tudo, ele traz uma proximidade, porque foi Jesus que já estava caminhando com eles. Né? Então, quando a gente vem buscar uma igreja, se você hoje está aqui, né, Jesus está dizendo, cabe ao céu, estou batendo na tua porta. Né? Ele está batendo na porta da igreja, como a gente viu hoje, né? Quando falou da igreja de Laodiceia, o recado dele, né? E ele está querendo ser seu amigo, ele está querendo caminhar do seu lado, né? Ele está querendo sentar na sua mesa. A gente só chama para sentar na nossa mesa quem é uma pessoa de proximidade. Quem vai chamar o inimigo? Né? O próprio Salmo, né? No 23, ele diz: preparei uma mesa na presença dos teus inimigos. Se ele diz: preparei uma mesa, ele preparou, então ele está ali. Né? Então, ele está querendo, e sentar à mesa, né, é um ato de você compartilhar um momento. Né? Aí, provavelmente, os discípulos, né, reconheceram tanto, né, pode ser, uns podem dizer, que é porque quando ele levantou a mão, viu, né, as feridas, os cravos, e outros dizem, né, que quando ele levantou, os discípulos caiu a escama dos olhos e eles viram que aquele símbolo era ele do levantar, né, da cruz, o corpo dele na cruz. Mas ele quis dizer que depois o que acontece? Eles conseguiram tirar aquilo, conseguiram enxergar que Jesus vivia, porque eles tiveram a experiência, né? E ali eles voltaram. Então a gente não precisa, né, esperar que Jesus apareça aqui do nosso lado. É só a gente declarar a palavra dele. Nesses momentos, porque não vai ser, o mundo tereis aflições, o mundo está mal. Nós sabemos, nós somos cidadãos que estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Mas a gente ainda vive como sendo desse mundo, deixando as coisas acontecerem. Tá, tem político. Tá, mas quem é que manda em mim? A minha vida é governada por quem? Por esses que estão aí ou pelo cara que eu escolhi? Pelo amigo que eu escolhi de governar a minha vida? Né? Então, a mensagem que eu queria deixar hoje para a igreja, eu disse, é grande, mas é uma mensagem rápida e simples. Né? É que Jesus está aqui, ele está chegando pertinho agora. Tá? Nós não somos multidão só para ouvir a palavra, que nem a maioria fazia. Né? Se você está dentro de uma igreja, ele está te chamando. E vou dizer a vocês, né? Recebeu o chamado dele, né? E você optar pela escolha que ele fez de colocar você como discípulo, gente, é uma bênção. Não tem medida. Você pode não ter dinheiro e você está rindo, aí vai dizer, o crente é maluco, ele não tem dinheiro, ele ri, né? Mas por quê? Porque ele sabe que no momento oportuno Jesus vai sentar do lado dele. Jesus vai compartilhar o pão com ele. Então não vai faltar o pão, porque o pão da vida, a gente lembra, né? Olha só quando a gente fica com os olhos fechados, né? Se a gente lembrar de Agar, quando ela foi mandada embora com Ismael, Deus tinha uma promessa sobre a vida de Israel, que ia fazer dele uma grande nação. Mas ela estava tão preocupada com a dor de mãe, né, de ver o filho morrer de fome e água, que ela não conseguiu enxergar a fonte de água que tinha perto dela. A mesma coisa, a gente está tão envolto nas nossas dificuldades, nas nossas dores, na nossa enfermidade, que a gente não consegue enxergar que a fonte da vida está do nosso lado.
Aquela fonte que disse: se beber desta água, não perecemos. Então, né, o recado para a igreja é estar nesses momentos, né? Não é negar o momento, não, porque aí não adianta nada. Né? O cérebro sabe que é mentira. Né? Você está triste, vai dizer para ele: não estou triste. Né? Porque ele vai mandar para todo o resto, o controle. Né? Então, eu estou triste sim, mas a minha alegria vem do Senhor. Olha a diferença, gente. Né? Estou sem dinheiro, tenho que pagar a conta, mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Estou enfermo, tá? Mas a palavra diz, né? Porque por isso que diz, né? João declara a palavra, né? Então, enfermo, mas o Senhor curará todas as minhas enfermidades. E se Ele não curar, Ele é Deus, porque é propósito dele para que eu aprenda alguma coisa, porque isso já está programado para a minha vida. Então, muitas vezes a gente faz que nesses discípulos, né? A gente desvia. Jesus mandou a gente ficar em Jerusalém. Aí a gente o que faz? Volta para casa triste, ou volta para a nossa vida antiga, vai pescar, ou vai passear, ou vai fazer alguma coisa. Né? E Jesus hoje está chamando. Ele está batendo na nossa porta. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer se sentar contigo. Ele quer compartilhar o corpo dele e te dizer: foi pelo meu corpo e o meu sangue que eu te dei a salvação. Estou te chamando para a salvação. Então aceite o convite, que vale a pena, gente. Vamos chamar a gente de... Vamos chegar, vamos falar que a gente é crente, né? Vamos falar uma porção de coisas, mas fale o que quiser. Né? Eu escuto aquele que disse que hoje eu não sou mais serva dele, porque se ele veio para nos libertar, como é que ele vai querer nos fazer servos? Porque o servir, quando a gente se torna amiga dele, já não é servir, porque quando a gente trabalha com prazer, né? Quando a gente trabalha para quem a gente gosta, né? Por exemplo, se a gente tem um chefe bom, a gente trabalha com prazer. Quando a gente faz o que a gente gosta, né? Então receber o chamado e aceitar o chamado é uma coisa maravilhosa, porque aí a gente vai entender o significado da paz que excede todo entendimento. Estou sem dinheiro, mas eu deito e durmo. Né? A gente vai atender a nossa família, a gente vai orar pela nossa família, vai chorar com quem chora, vai se alegrar com quem se alegra. Então, gente, essa é a mensagem, é uma mensagem rápida, é uma mensagem simples, mas se a gente deixar ele se aproximar, a gente deixar ele caminhar com a gente, e a gente deixar ele perguntar, porque ele pergunta: por que choras? Manda os anjos, né? Por que choras, mulher? Né? Então, Jesus, cada vez que a gente está triste, eu digo: o meu quarto de guerra é o banquinho aqui da lagoa. Quando eu estou assim, meia desesperada, eu corro para a lagoa, sento naquele banquinho e começo a conversar. Né? Jesus, né? Eu começo contando tudo para ele que eu estou sentindo. Gente, eu saio dali, vendo os patinhos, vendo os peixinhos, vendo as garças, volto para casa, eu sou outra pessoa. Entendeu? Então aceita o convite do Senhor. Abre a porta para ele, porque ele vai entrar e você vai ter essa paz que excede todo entendimento. Então eu agradeço a Deus, né, pela mensagem que ele deu, né, porque serve para mim também, né, porque em alguns momentos a gente, né, chega a balançar, mas aí a gente tem que lembrar que eu não sou uma multidão. Eu sou discípulo, ele me chamou para ser discípulo. E ele me chamou para pregar o Evangelho. Então eu sei ou não sei, eu vou orar, ele vai me dar uma palavra e ele vai me direcionar no que eu vou falar. Entende? Então, seja pastor, seja presbítero, seja diaconisa, seja um irmão qualquer, somos todos iguais. Porque quem deu
cargo, né? Os profetas, tudo, foi, né? Ele, né? Dá o dom, né? E a gente determina, né? Mas na verdade ele não separou ninguém. Você é meu profeta, você é meu pastor, você é igreja. Ele deu a Pedro a chave da igreja. Mas ele disse, né? Cada um de nós, a gente falou isso no outro dia, é um fragmento, que é a pedra dessa rocha. A gente é um raminho dessa videira. Então não vamos deixar, vamos dar fruto, vamos falar da palavra de Deus, né? Vamos falar do nome de Jesus, vamos falar desse amigo que a gente tem que caminha ao nosso lado. Então agradeço a Deus, né, por essa palavra e peço que você, os irmãos, leve essa mensagem no coração. Bate, abre a porta, porque ele já está aí. Ele só está pedindo para... Entra, eu quero ceiar com você. Eu quero mostrar a você que o meu sacrifício vai te salvar. Então, eu agradeço pela minha oportunidade. Glória a Deus, que bênção, né, gente? Deus abençoe. Ele está batendo, né? Ele chama cada um de nós para uma intimidade, né? Para um relacionamento. Aquele que abrir, ele vai entrar, ele vai cear cada um de nós. Nós cearemos com ele, amém? Que essa palavra possa, essa semana toda, mexer no coração de cada um de nós. E que nós, a cada dia, possamos caminhar mais e mais para esse nível de relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse culto, meu Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Muito obrigado por essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha nascer no coração de cada um de nós um coração de adorador, um coração de pessoa que te busca, um coração de pessoa que quer ter intimidade com o Senhor, um coração de pessoas, Senhor Deus, que nesses últimos dias, Senhor Deus, aceitam o teu propósito e aceitam o teu direcionamento, Pai. E agradecemos, Senhor Deus, por essa palavra, porque essa noite nos deu a chance, Senhor, de retornar, mesmo se estamos fora do teu propósito, Senhor Deus. E podemos pensar e voltar, Senhor Deus, para a direção, voltar para aquilo que tu tem para cada um de nós. Meu Deus, guarda cada um essa semana, livra do mal, livra de bala perdida, livra do homem sanguinário, livra de acidente, guarda os carros de cada um, guarda a casa, guarda os nossos filhos, Senhor Deus, que nenhum dos nossos filhos tenha alguma ideia mirabolante que possa trazer algum dano, Senhor Deus, mas que tu os abençoe, que teus anjos estejam protegendo cada um deles, meu Deus, em nome de Jesus. Como foi dito, Senhor Deus, abençoa as nossas mentes, nosso coração, que nós tenhamos força, Senhor Deus, para dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a força da nossa casa, é a força na vida dos nossos filhos, Senhor Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, trata do coração de cada um de nós, dos nossos filhos, da nossa casa. Essa semana livra, Senhor Deus, então do homem mau. Meu Deus, livra de vírus, praga, fungo, bactéria, protozoário ou qualquer mal, Senhor Deus, que perambular por esse mundo, mas que as tuas bênçãos venham sobre cada um de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que sintamos a tua presença, Senhor Deus, e que a nossa mente seja protegida, porque temos a mente de Cristo, Pai, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. A igreja diz amém, amém, graças a Deus, amém, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos poderosamente, amém. Glória a Deus, amém.